Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus hoje seja real em nossas vidas, que possamos ser alcançados por essa graça hoje. O texto que nós vamos estudar realmente é graça, graça de uma forma abundante para a sua vida e para nós. É graça de forma grandiosa no Antigo Testamento, e nós precisamos compreender que nós só seremos salvos por meio da graça, do oferecimento de Deus para com cada um de nós. Nós vamos conhecer uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, e que teve como personagem Abraão e seu filho Isaque. Nós vamos descobrir isso hoje na palavra de Deus de uma forma toda especial. Para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos, Senhor, na Tua presença. E agora queremos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos essa verdade tão profunda da Tua graça, que é real para mim e para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina em nome de Jesus. Amém. Olha só, o primeiro texto que nós vamos ler está aqui. Nós vamos partir de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Para a gente poder compreender esse contexto todo e daí voltarmos para Gênesis capítulo 2. Capítulo 11 e o verso 8 diz assim o texto bíblico: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus vai sempre trabalhar comigo e com você para a gente poder aprender a confiar nele, naquilo que ele propõe. Então Abraão, quando chamado, obedeceu. A obediência é a demonstração daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm certeza de que Deus é soberano e Deus pode todas as coisas. Aí o verso 17 é algo fantástico, diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova. Aqui está Deus, ele está sempre pondo a mim e a você à prova. Nós precisamos mostrar para nós mesmos, para o universo, a quem nós cremos, em quem nós cremos, qual é a nossa confiança. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa. Ou seja, Deus coloca Abraão à prova, e não é uma prova simples. Nós vamos ler aqui o texto agora em Gênesis capítulo 22, para a gente poder ver qual foi essa prova que Deus coloca o seu grande patriarca, o pai da fé, Abraão, e nós precisamos aprender. E diz aqui o texto bíblico, vamos ler para a gente poder compreender. São poucos versos, eu vou ler e depois a gente comenta. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu, verso 8, Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo, pois, Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Aqui está. Que história fenomenal, e nós precisamos compreender e trazer algumas lições para nós. Aqui está o Evangelho no Antigo Testamento. Aqui está a graça de Deus de uma forma grandiosa, poderosa para mim e para você. Olha só, Deus estava revelando o plano da salvação para Isaac, para mim e para toda a humanidade que ia ler essa história. Aqui, olha só, nós precisamos aprender. Primeira coisa, nós vimos no texto que Abraão foi posto à prova. Abraão foi colocado na mais severa de todas as provas. Pense aqui comigo. Abraão recebeu esse seu filho de forma milagrosa. Ele tinha 100 anos, Sara tinha 90. Sara fica grávida, eles até riram. Eles nem acreditavam que era possível ter um filho já com essa idade. Mas de forma milagrosa, Deus o trouxe de forma poderosa. Abraão agora já estava com 120 anos e Isaac com 20 anos. Era um jovem forte, saudável. E Deus então agora chega para Abraão e diga: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho Isaac a quem tu amas. É a primeira vez quase que aparece essa palavra aqui no Antigo Testamento, de alguém que amava alguma coisa. Então Deus, vendo que Abraão estava amando demais a Isaac, eu quero que você aprenda que você precisa colocar a mim como prioridade. Ou seja, muitas vezes nós estamos colocando nossos filhos, nosso trabalho, nossas ideias, nossos pensamentos como sendo a prioridade. Nós estamos dando muito mais amor a alguma coisa que não a Deus. Mas Deus então agora está trazendo: Abraão, me entregue o seu filho a quem tu amas. Esse foi um grande desafio. 120 anos, seu filho que ele amava, trazer em holocausto. Mas Deus fala e acabou. Nós observamos que passou 3 dias. 3 dias que Abraão agora fez esse trajeto com muita oração, sem comer, angustiado, querendo que Deus voltasse a falar com ele para dizer assim: não foi bem assim. Mas Deus, quando fala uma coisa, ele não precisa voltar atrás. Deus sabe o que está falando. E eu e você precisamos aprender a seguir e as orientações de Deus obedecer. Abraão então toma o jumento, os servos e a Isaac segue. Quando ele chega no local, Deus aponta, aparece no monte. Então ele diz para os servos: fique aqui que eu vou com o garoto adorar e nós voltaremos. Ou seja, ele acreditava que de alguma forma Deus iria prover um meio para que ele pudesse voltar com aquele rapaz. Mas ele sabia que tinha que sacrificar. Ele sobe. Aí, quando eles estão subindo, Isaac vai e pergunta. Ele não tinha contado o plano ainda. Meu pai, está aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro? Aí ele diz com choro, lágrima dentro de si: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É Deus quem provê, foi Deus quem proveu o cordeiro. Essa é a graça de Deus oferecendo Jesus. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ofereceu o cordeiro para nos salvar. Aí ele sobe, quando chega lá ele prepara o altar e coloca a lenha. Então ele agora ele vai começar a contar para Isaac que Deus havia pedido que tinha que sacrificar a ele. E ele, com voz
de choro, chorando agora, ele então explica para o filho, e o filho crendo, e ele conta do milagre que foi o seu nascimento, e ele sabe de tudo isso. Ele disse: se Deus pediu, Isaac também diz: eis-me aqui. Isaac deita então em cima da lenha, e o pai pega o cutelo para sacrificar. Quando ele levanta a mão que vai descer, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, brada e diz: Abraão, não faça isso, porque eu sei que você não negaste o teu último filho, você me amas. E aí o que acontece? Nesse instante, nesse drama, aparece o Cordeiro, que é quem? Jesus Cristo. Olha só, aqui Isaac pôde se libertar, mas na cruz Jesus não pôde. Quando as pessoas diziam: desce da cruz se tu és o Filho de Deus, e nós cremos em ti, Jesus sabia que a única maneira de nos salvar é ele morrendo na cruz para nos salvar. O Cordeiro é Jesus, o Cordeiro veio e foi imolado. Deus ofereceu o seu filho, seu único filho, para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça de forma profunda para cada um de nós. Sabe o que acontece? E aí o texto diz logo embaixo que Deus abençoou Abraão porque ele foi obediente. O segredo para recebermos as bênçãos de Deus é quando nós temos coragem de obedecer aquilo que Deus pede. Se Deus pede para fazer isso, faça, acredite no que Deus propõe, porque Deus sempre sabe o que Ele está propondo, mesmo que seja aparentemente uma loucura para nós. Era uma loucura na cabeça de Isaac e de qualquer pessoa sacrificar o seu filho, mas se Deus pede, Ele está pedindo, nós precisamos obedecer. Foi esse o relato quando Deus chamou Abraão para sair da terra da sua parentela. Ele obedeceu. Nós precisamos obedecer a Deus. Você tem disposição de obedecer a palavra de Deus? Esse é o segredo daqueles que temem a Deus. Temer a Deus é fazer o que Ele pede. Temer a Deus é obedecer. Por isso Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está. O segredo que nós vamos demonstrar que amamos a Deus é quando nós tememos a Ele, é quando nós obedecemos a sua palavra. Você é uma pessoa obediente? Você teme a Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Se você não tem, faça, porque Abraão foi fiel, é o pai da fé, porque ele obedeceu a Deus. Que Deus te abençoe para que juntos possamos ser obedientes a Deus, para demonstrar que nós tememos a Deus, reconhecemos que Ele é soberano e que nós vamos ser salvos pela sua graça por meio de Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, por verdades tão profundas como essa. Ajuda-nos, Senhor, a entregar a nossa vida a Ti, confiando completamente. Nós oramos em Teu nome, por Jesus. Amém.